Você já se perguntou se a liberdade que você acredita ter é, na verdade, apenas uma ilusão cuidadosamente construída? Olhe ao seu redor. Carros de luxo, relógios caros, casas majestosas, símbolos que à primeira vista parecem representar triunfo e autonomia. Mas e se tudo isso for apenas uma gaiola dourada, onde o brilho do sucesso financeiro mascara as grades invisíveis da dependência, do medo e da eterna necessidade de aprovação? Hoje, eu quero convidar você a ir além das aparências e questionar: será que ser rico é, de fato, ser livre? Ou apenas estar melhor adornado dentro de uma prisão que não reconhecemos? Vivemos em uma época em que o sucesso é medido não pela profundidade da liberdade conquistada, mas pela quantidade de símbolos que conseguimos acumular. Um carro de última geração, viagens a destinos exóticos, roupas de marcas renomadas, todos esses elementos compõem o que muitos chamam de vida de sucesso. Contudo, poucos param para refletir se esses bens são de fato uma expressão de liberdade ou apenas uma vitrine cuidadosamente montada para atender expectativas externas. A confusão entre riqueza material e verdadeira autonomia é mais comum do que parece, e é exatamente sobre isso que precisamos falar. A verdadeira armadilha está na crença silenciosa de que acumular dinheiro e status social é sinônimo de libertação. Mas será que poder comprar tudo o que se quer equivale a ser realmente livre? Ou será que, ao buscar incessantemente mais poder aquisitivo e reconhecimento, nos tornamos ainda mais prisioneiros das exigências de um sistema que nunca se satisfaz? A busca desenfreada por riqueza frequentemente nos leva a trocar nossa autonomia por uma vida de aparência, onde nossas escolhas são moldadas muito mais pelo olhar do outro do que por nossos próprios valores. O problema central é que a sociedade, de forma sutil, nos educa para confundir liberdade com acesso. Somos levados a acreditar que quem pode comprar é quem é livre, quando, na realidade, muitos que possuem grandes fortunas são escravos de estilos de vida que exigem constante manutenção, desempenho e preocupação. O medo de perder o que foi conquistado, a ansiedade por manter uma imagem impecável e o peso das responsabilidades adquiridas muitas vezes aprisionam mais do que libertam. A riqueza, quando buscada sem consciência, transforma-se em um novo tipo de corrente. E o mais perigoso dessa dinâmica é que ela se disfarça de conquista. O mundo celebra a ostentação, incentiva o consumo como expressão de identidade e glamoriza a exibição de status como prova de sucesso pessoal. Nesse teatro social, a liberdade deixa de ser uma experiência interior de escolha e autenticidade para se tornar um produto que precisa ser comprado, exibido e constantemente renovado. E assim, muitos vivem suas vidas tentando provar algo para um público invisível, esquecendo de perguntar a si mesmos se são realmente livres. Além disso, existe a pressão invisível, mas implacável, de se manter em padrões que muitas vezes nem sequer foram escolhidos de forma consciente. Quando o estilo de vida exige níveis altíssimos de renda apenas para ser sustentado, a liberdade de escolher caminhos alternativos, como mudar de carreira, viajar sem prazo de retorno ou dedicar-se a projetos pessoais, torna-se quase inviável. A suposta riqueza, então, revela seu outro lado: a dependência contínua da engrenagem que alimenta o próprio status. Portanto, é essencial reconhecer que o verdadeiro problema não é possuir riqueza ou desfrutar do que ela proporciona, mas sim confundir a posse de bens com a conquista da liberdade. Essa confusão pode nos manter presos por décadas em uma busca incessante por algo que, no fundo, jamais poderá ser encontrado no saldo bancário ou no que vestimos, dirigimos ou ostentamos. Se não questionarmos a fundo o que significa ser realmente livre, corremos o risco de passar a vida inteira aprimorando nossa gaiola sem perceber que continuamos presos. A liberdade, em seu sentido mais profundo, não é algo que se mede por posses ou pela quantidade de opções de consumo disponíveis. Filósofos como Epicteto e Sêneca já alertavam há milênios que a verdadeira liberdade é interna.
é a capacidade de agir de acordo com a razão, com nossos valores mais autênticos e não ser arrastado pelos desejos passageiros ou pelas expectativas da sociedade. Quando nossa felicidade depende de fatores externos, do aplauso, do luxo, da validação, estamos na verdade acorrentados. Somos como pássaros que, mesmo com as portas da gaiola abertas, não ousam voar, pois se habituaram à segurança de um espaço limitado. Se refletirmos a partir da filosofia existencialista, podemos ver que liberdade implica responsabilidade, não acúmulo. Ser livre é ser capaz de dizer não às pressões externas, de escolher caminhos que muitas vezes parecem insensatos aos olhos do mundo, mas que são coerentes com nossa essência mais profunda. A riqueza, quando usada como meio para sustentar uma vida alinhada aos nossos princípios, pode ser uma aliada da liberdade. Porém, quando ela se torna um fim em si mesma, um troféu a ser exibido, transforma-se numa prisão dourada, da qual é muito difícil escapar sem romper antes com as ilusões que a sustentam. Talvez a maior armadilha esteja justamente na sutileza dessa prisão. Ela é confortável, admirada, invejada. Quem ousaria questionar aquele que tem tudo o que a maioria deseja? E ainda assim, muitos que alcançam o topo descobrem tarde demais que perderam a si mesmos no processo. A verdadeira riqueza, portanto, não é medida pelo que possuímos, mas pela liberdade que temos de abrir mão de tudo, se assim desejarmos, sem que isso nos roube a paz. Aquele que precisa do luxo para se sentir inteiro já não é dono de si mesmo, é apenas mais uma peça no jogo silencioso da aprovação social. Pense no colega de trabalho que compra o carro mais caro da empresa, não porque precisa dele para se locomover, mas porque acredita que, assim, conquistará respeito e admiração. Ou na pessoa que passa anos pagando uma casa muito acima de suas possibilidades, sacrificando liberdade de tempo e saúde mental apenas para manter uma imagem de sucesso. Em cada um desses casos, vemos vidas moldadas não pelas reais necessidades ou desejos interiores, mas pela pressão invisível de um padrão social que define quanto valemos a partir do que possuímos. São escolhas que, sob o verniz da liberdade de consumo, escondem uma profunda submissão. Mesmo em decisões cotidianas, como escolher o que vestir, onde jantar ou o que postar nas redes sociais, muitas vezes não estamos agindo em nome da nossa liberdade, mas da nossa necessidade de pertencimento e validação. Quantas vezes adiamos sonhos verdadeiros, uma viagem longa, um projeto de vida alternativo, um novo começo em outro lugar? Porque estamos presos a uma rotina de contas, financiamentos e expectativas que nós mesmos alimentamos? A sensação de conforto que o dinheiro oferece é real, mas o custo invisível da liberdade vendida para manter esse conforto é altíssimo. O verdadeiro desafio, então, é aprender a identificar quando nossas escolhas financeiras e de vida são autênticas e quando são apenas reações automáticas às pressões externas. Não se trata de rejeitar o dinheiro ou os bens materiais, mas de usá-los com consciência, como ferramentas e não como símbolos de quem somos. No cotidiano, isso significa, por exemplo, questionar se estamos trabalhando para sustentar um sonho que é realmente nosso ou apenas para manter uma aparência que não nos representa. A liberdade verdadeira começa onde termina a necessidade de provar algo para os outros. Ao longo deste vídeo, refletimos sobre a tênue e muitas vezes invisível linha que separa a verdadeira liberdade da simples ostentação. Entendemos que riqueza sem consciência pode se tornar apenas um novo tipo de prisão. Uma prisão adornada, celebrada, mas ainda assim uma prisão. A liberdade real não é adquirida com posses, nem se consolida através do status. Ela é um estado de ser que nasce do autoconhecimento, da capacidade de escolher de forma autêntica e da coragem de viver alinhado com aquilo que realmente importa para nós e não para o olhar alheio. Se essa reflexão ressoou com você, eu convido a dar o próximo passo nessa jornada de consciência financeira e pessoal. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha caminhar comigo por trilhas que questionam,
aprofundam e expandem o olhar sobre o que é, de fato, ser livre e próspero. Afinal, a maior riqueza que podemos conquistar é viver de forma verdadeira, sem precisar enfeitar nossa gaiola para nos sentirmos completos.